Fala, lenda! Hoje é dia da gente avaliar e entender de fato os conceitos por trás de um dos algoritmos mais importantes na área de programação e resolução de problemas, que é o algoritmo de busca binária. Quando a gente fala dentro do que é possível fazer com o poder computacional que a gente tem, dentro da lógica de máquina de Turing e tudo mais, é o algoritmo mais rápido que a gente tem. Vamos tentar entender como ele funciona e resolver um probleminha de LeetCode que é clássico. Para começar, é um algoritmo de busca, não é um algoritmo de ordenamento. E muita gente confundindo, pô, o Binary Search ele é melhor que o Bubble Sort. Cara, são dois algoritmos para finalidades diferentes, então calma. Eu não tenho exatamente certeza do porquê que a galera confunde isso, mas eu acho que é porque o Binary Search ele tem um pré-requisito, que é a lista ordenada. A lista precisa estar ordenada. Se a gente estiver falando de strings, a gente vai precisar delas ordenadas alfabeticamente. Uma lista de números, numericamente. E por aí vai. Eu não quero ficar falando óbvio aqui, mas são só os requisitos básicos e a lógica básica que a gente vai precisar para entender o algoritmo de fato. E como que ele funciona e por que ele precisa estar ordenado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É uma lista que está claramente ordenada. Só que se eu chegasse para você e perguntasse como que você buscaria os itens. Você, como um ser humano que tem dois olhos, ou talvez não, mas você que tem a capacidade da visão, na maior parte, olharia e veria, pô, onde é que está o 5? O 5 está bem aqui no meio. Onde é que está o 8? O 8 está bem aqui. Mas nossos computadores, eles não têm a capacidade de olhar uma lista. Eles têm a capacidade de armazenar esta lista e, com base em operações binárias, identificar aonde está cada elemento que está armazenado na memória em forma de bits. Então a gente precisa de um procedimento de busca. Você concorda comigo que eu posso ter? Beleza, eu vou olhar no espaço da memória, eu vou olhar o primeiro, depois eu vou olhar o segundo e assim por diante. O problema é, qual que é o notation disso aqui? O melhor caso possível, onde o elemento que eu quero, ele é o primeiro elemento, eu vou ter só uma iteração. Mas, se ele for o 9, eu vou precisar de 9 iterações para eu encontrar esse cara. Se eu fizer o brute force, né? Se eu for olhando item a item. E aí você fala, bom, mas são só 9 iterações, né? Tá, mas e se você tiver um array com 10 mil dados, 10 mil números? Ele vai ter que percorrer 10 mil vezes aquilo ali. Se eu tiver um de 1 milhão, se eu tiver um array, uma lista com 1 milhão de itens, vai ser 1 milhão de vezes que eu vou precisar iterar, no pior caso. E aí, faz sentido isso? Pois é. Só que eu tenho algumas formas de verificar isso. E eu também tenho paralelos que são muito simples da gente entender, que é uma coisa lógica para você guardar na cabeça. Se eu estou folheando um livro e eu quero chegar na página 50, eu não sei exatamente aonde ele está, mas as páginas elas são ordenadas. Então vamos supor que o livro tem 300 páginas. Como é que você vai fazer? Bom, eu posso abrir o livro na capa, abrir a capa do livro e ir passando. Uma página, duas, três, quatro, até eu chegar na página 50. Você faria isso? O que normalmente a gente faz? Bom, se eu quero chegar na página 50, eu abro o livro mais ou menos ali na metade, e aí eu vejo em qual página eu tô. Eu tô numa página que é depois de 50 ou antes de 50. Se for depois de 50, eu vou pegar mais algum grupo de folhas e eu vou tentar passar. Opa, eu passei de 50 ou eu não passei de 50? Eu tô mais perto, eu tô mais longe, como é que tá? É mais ou menos isso que o Binary Search faz, só que de uma forma lógica para seguir um determinado padrão. Que padrão é esse? O Binary Search ele tem esse nome porque ele sempre divide a lista em duas seções. A seção acima do limite e a seção abaixo do limite. Eu vou ter aqui a minha lista e eu vou ter algum tipo de target. Então, vamos dizer que o meu target é 9, certo? Como que eu vou achar esse cara dentro da lista? Eu vou dividir essa lista aqui em dois pedaços. Deixa eu pintar aqui de outra cor. Você deve ter percebido aqui que a lista tem 9 elementos. Então, eu preciso ter um elemento no meio. Eu divido aqui em 4 e eu vou ter o meu elemento do meio, que é o 5. Então, ele vai ser o meu ponto de partida. Eu vou literalmente identificar o ponto do meio daquela lista e verificar se o valor que eu estou procurando é maior ou menor do que aquele ponto do meio, do que aquele middle. Nesse caso aqui, é o 5, né? E é por isso que é importante que esteja ordenado, porque eu preciso ter alguma regra que determine se eu vou procurar no upper limit, né, na parte da direita, que seria, né, direita, a parte que é maior do que o middle, ou na parte inferior. Então, no caso, o 9, ele é maior ou menor do que o 5? Ele é maior do que o 5. Agora eu vou olhar para cá. E aí como é que eu faço? Eu vou partir na metade de novo. Agora eu vou olhar só para esse pedaço aqui. Deixa eu
fazer um zoom aqui, né? 7, 8, 9. Agora eu vou olhar só para esse pedaço. Por quê? Porque como a lista está ordenada, eu já sei que isso aqui não importa mais. Nesse caso aqui tem 4 elementos. Então não tem como eu pegar o 7 e o 8 ao mesmo tempo, né? Ele teria duas metades. Mas aí nesse caso aqui eu posso simplesmente pegar o 7, tratar ele como middle e por aí vai. O 9 é maior ou menor do que 7? Ele é maior. Então eu venho aqui, quebro essa lista novamente com o que está depois do 7 e agora eu tenho 2 elementos. Com esses 2 elementos, eu vou para metade. Nesse caso, são só 2. Então, vai ser apenas o 8, vai ser apenas o primeiro elemento. 8 é maior ou igual a 9? É menor. Então, sobra só o 9. Agora eu tenho só um único elemento. Esse é o pior caso. Quantas iterações eu fiz? Eu fiz 1, 2, 3 e 4. Se fosse por brute force, né, olhando um por um, eu teria 9 iterações. E isso eu estou falando só de um array, de uma lista, com 9 elementos. Nesse caso aqui, a gente tem a comparação entre os tempos de execução, ou quantidade de iterações, por quantidade de elementos. Quanto maior a minha quantidade de elementos, maior a quantidade de iterações. E no caso do Binary Search, eu tenho esse log de n aqui. E qual que é a grande vantagem disso aqui? Se eu continuasse esse gráfico aqui, em algum momento ele ia bater no limite, ele não ia mais crescer. Como que seria isso, né? Eu teria mais ou menos aqui uma imaginária, né? Vamos pensar aqui numa linha imaginária. E esse cara, ele nunca ia tocar essa linha, ele nunca ia ultrapassar essa linha, ele nunca cruza com ela. Essa linha é chamada de assíntota. Bom, se você lembra das aulas de matemática, uma assíntota é uma reta que não é cruzada por uma outra reta que descreve algum gráfico. Uma reta ou uma parábola, enfim. A vantagem é porque quando eu tenho uma assíntota na minha descrição de movimento, significa que eu tenho uma alta escalabilidade. Por quê? Porque vai chegar um momento em que, independente da quantidade de elementos que eu coloque na minha lista, eu sempre vou ter a mesma quantidade de iterações, eu não vou aumentar. Então eu posso ter um elemento e eu posso ter 1 bilhão de elementos, eu nunca vou ultrapassar aquela quantidade de iterações. E o caso do Binary Search é exatamente esse. Se eu não me engano, são 30 iterações no máximo. No pior dos casos, eu vou ter 30 iterações para buscar algum elemento em um array ordenado. Essa é a explicação, uma demonstração aqui matemática da coisa e também das iterações. Nós temos as comparações de Big O Notation. A gente pode ter aqui as annotations que são horríveis, né? Que são um péssimo tempo de execução, péssima quantidade de iterações, um algoritmo muito mal otimizado. O Big O Notation, que seria n fatorial, o Big O Notation de 2 elevado a n ao quadrado, que são quando eu tenho, normalmente quando eu tenho um loop dentro de um loop. E perceba que eu também tenho assíntotas nesses casos aqui, só que elas são assíntotas verticais. Então, essa assíntota vertical aqui significa que chega um momento, eu bato num limite e vira praticamente infinito. A minha quantidade de iterações vira infinita, né? Tende ao infinito. Então, é bem ruim. Mas se a gente olhar aqui do lado, a gente vai ter um n log n, que não é ótimo, não é o mais otimizado possível, mas ainda não está muito bom, né? Ainda está ruim. A gente tem o fair, né? Uma execução justa, que é o Big O Notation n. E aqui a gente tem o bom, que já seria um log de n, e o excelente, que é quando eu tenho uma constante, que é quando, independente da quantidade de elementos que eu vou ter numa lista ou no input, eu sempre vou ter a mesma quantidade de execuções. Não é que é uma execução, mas é sempre a mesma quantidade. É uma reta, é uma constante. Para a explicação até um pouco matemática e da lógica por trás das iterações do Binary Search, vamos resolver o nosso querido LeetCode. Dos LeetCodes que dá a base, vão ter vários aspectos do Binary Search que podem ser implementados em outros problemas. E a minha sugestão é treine a implementação de Binary Search, especialmente se você está procurando vagas ou se você está estudando algoritmos em geral. É um exercício bem simples, mas que é muito bom para a gente entender, compreender esse algoritmo. E é legal para a gente tentar otimizar algumas coisas, às vezes ele faz sentido, às vezes não, e é importante a gente entender como ele funciona. Se a gente ler aqui o problema, ele diz aqui, ó, given an array of integers. Então, eu vou ter um array de números inteiros que já está ordenado. Então, eu já vou receber, não preciso me preocupar com o ordenamento do array. Escreva uma função para buscar um target dentro dos nums, né, dentro do array,
Se o target existir, eu retorno o index daquele elemento. Se não, eu retorno -1. E ele ainda fala aqui, você deve escrever um algoritmo com a complexidade O log de n. E aí eu quero fazer a comparação aqui, como eu fiz no outro vídeo de TwoSum. Vamos fazer primeiro com o brute force. Eu vou fazer um for bem simples aqui, né? Como sempre. Let i 0 i menor que nums.length i mais. E aí, vamos lá, né? Se ele terminar e não retornar nada, return, é porque ele não encontrou, né? Return -1. If nums i igual a target, return i. Pronto. Esse é o brute force. Vamos ver se eu não esqueci nada. Beleza, brute force. Vamos dar o submit nele. Vamos fazer uma comparação de valores. Ok. Estranhamente, ele funciona para os 100% dos casos aí, né? Mas talvez porque os inputs eles não são tão grandes assim. Vamos dar um submit de novo para ver se muda alguma coisa. Binary Search como o algoritmo mais otimizado, refutado no mesmo vídeo. Apesar do resultado aqui, vamos implementar a Binary Search. Eu vou deixar aqui, como da outra vez, vou comentar como que a gente faz isso. Primeiro, eu preciso armazenar o limite superior e o limite inferior. Quando eu já tenho o algoritmo ordenado, o limite superior ele vai ser o primeiro elemento. Então, eu vou ter aqui um left, e aqui a gente pode pensar mais ou menos uma lógica de ponteiros para implementar isso daqui. Tá? Left vai ser o nums 0, né? Primeira posição, e um let right, que vai ser o nums na última posição. Então ele vai ser o nums.length -1. Eu escrevi right errado, como sempre. Dificilmente acerto de primeira. E agora a gente vai ter a nossa querida estrutura de repetição, né? Que dessa vez não vai ser um for, dessa vez vai ser um while, porque vai fazer mais sentido. Então, se o left ele for menor ou igual ao right, por quê? Porque aí, de novo escrevi errado. Se eu tenho o left igual ao right, significa que eu só tenho um elemento que sobrou no array. Então eu cheguei naquele último caso lá que eu mostrei no início do vídeo. Então, left menor ou igual ao right, não só menor. Aí eu vou ter aqui uma outra variável que eu vou chamar de mid. E ela vai ser, eu vou pegar aqui math.floor, né? Só para a gente ter um número inteiro, que a gente vai estar trabalhando sempre com um index, mas nesse caso aqui vai ser um número inteiro, arredondando para baixo, logicamente. Left mais right. Aqui é uma média simples do nosso problema, né, do nosso array, para eu encontrar o meio termo, e se eu não tiver um meio exato, aquele ponto que realmente divide a lista em duas partes iguais, eu pego o anterior. Né? E aí, no caso, eu tenho que arredondar para quando eu tiver justamente uma lista com uma quantidade de números ímpar. Aqui eu vou ter outra const, que vai ser o nosso chute, né? Onde eu vou tentar pela primeira vez. Vou chamar ele de guess. É só o primeiro valor que a gente vai testar, porque a gente precisa iniciar de algum ponto. Eu vou sempre iniciar da metade daquela lista. Aí eu vou ter o nums naquele mid. E aí a primeira coisa que eu vou fazer vai ser testar se o meu guess ele é igual ao target. Se ele for, eu simplesmente retorno mid, porque aí significa que eu já encontrei. E o mid ele é a posição, ele não é um valor, ele é a posição. Esse é o melhor caso, no caso da Binary Search. Mas a gente vai ter outros dois casos. Um é caso o meu guess for maior do que o target. E o outro caso, ele é quando for menor, que aí já é um else normal, não preciso me preocupar. E aí nesse caso aqui, quando o guess ele é maior do que o target, o meu ponteiro da direita, ele vai receber o mid -1. Eu vou voltar para o diagrama e aí a gente vai entender, mas antes, quando ele não for o caso, né, o meu left vai receber o mid +1. Esse vai ser o meu while, e se ele sair do while, significa que é porque ele não encontrou. Então eu só dou um return -1. E essa daqui é a solução utilizando o Binary Search. Eu vou dar um submit também. Vamos ver se ele vai bater o brute force. Talvez não. Opa! Bom, eu acabei de perceber que eu me confundi na inicialização das variáveis. Não é a posição 0, é só 0 mesmo, porque é a posição 0, não o elemento da posição 0. Perdão, mas o resto da lógica continua igual. A gente vai ter só um target e um mid aqui.
Agora está funcionando ok. Vamos dar o submit aqui. Beleza, ele também bate o 100%, mas agora eu tenho mais memória sendo utilizada, porque agora eu tenho outras variáveis no meio do caminho. Mas, de acordo com a descrição, ele fala aqui que eu devo escrever um algoritmo com o annotation de log de n, e foi isso que a gente fez. Agora vamos desenhar o algoritmo, né? Entender o passo a passo, porque para mim é algo que funciona para fixar melhor esse conteúdo. Deixa eu pegar esse primeiro input. A resposta tem que ser 4, porque o 9 está aqui, então 0, 1, 2, 3, 4. Agora eu vou ter a minha nova setinha aqui, só que agora ela é vermelha. Esse aqui é o meu right e esse aqui é o meu left. Agora que eu tenho todas as informações aqui, acho que fica mais fácil de visualizar também. Eu inicio o left com 0 e o right com 5, que é a última posição do array, né? o tamanho do array em si. E o mid, ele vai ser 2. O que é o mid? O mid ele vai ser esse cara bem aqui no meio. Por que ele? Porque é o tamanho do array, então vamos tirar a média, né? Vai ser mais 5. Isso tudo dividido por 2, que vai dar 2,5, mas eu arredondo para baixo. Então, isso aqui vai dar 2, ok? Tá arredondado, pelo amor de Deus. For, arredondado, para baixo. E aí vai ser esse cara aqui. 3, ele é maior ou menor do que 9? Pô, ele é menor. Então agora eu vou para a lógica aqui do código. O meu guess, ele é maior ou menor? Ele é menor, então ele caiu no else. Então o left, ele recebe o mid mais 1. O que é o mid mais 1? O mid, ele é o 3, então ele recebe o 3, a posição 2, né? O mid 2, mais 1. Agora você percebeu que eu dividi a lista pela metade de novo. Eu ignorei toda aquela metade da esquerda, que seria, vamos dizer, isso aqui, né? Seria esse pedaço todo aqui. E agora eu vou me importar só com a outra metade. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Então eu vou pegar esses caras aqui, eu vou só repetir o mesmo processo. O meu right, ele continua lá paradinho. O meu left é que se moveu. Agora o meu left, né, ele é 2 mais 1, ele é o mid mais 1, então agora ele é 3. E o meu right continua com 5. Agora eu vou calcular de novo. 3 mais 5 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 é essa posição do array aqui. Bem aqui. E agora eu vou testar. 9 é igual a 9? É igual a 9. Mas vamos dizer que não é. Vamos falar que não é. Olha, não é. Esse número aqui é o 8 e aqui vai ser o 9, certo? 8 é maior ou menor do que 9? É menor do que 9. O que eu vou fazer? O meu left, agora o meu mid, né? Aqui ele recebeu 4, porque ele é esse valor aqui. O meu left, ele vai receber o mid mais 1, de novo. Então é o 4 mais 1. Agora eles estão no mesmo lugar. Agora o meu left é 5 também. A minha média aqui, ela vai dar, né? 5 mais 5 vai dar 10. Só que como o left é igual ao right, eu estou só pegando o último elemento do array, que já é o 9 aqui. Então, eu já encontrei o meu elemento. Agora eu bati no target de fato e eu encontrei. Ele está na última posição da minha lista de elementos. Esse é o Binary Search. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Eu espero que tenha ficado claro. Eu peço que você deixe nos comentários aí se ficou clara a explicação, se faltou alguma coisa, se você melhoraria o código de alguma forma. Nesse caso aqui, a gente até tem algumas melhorias de, por exemplo, buscar o primeiro e o último elemento, da mesma forma que eu fiz no Tio Sam lá. Se for o primeiro elemento, já retorna o valor. Se for o último elemento, já retorna o valor, já que você já sabe qual é a lista. Existem algumas melhorias, mas de Binary Search mesmo, a lógica é toda essa, o conceito é esse, e existem muitas vantagens de você treinar muito bem como funciona o Binary Search, porque muitas vezes você tem algumas perguntas feitas com base no Binary Search em entrevistas. Às vezes pode pegar a gente de surpresa. Quando você só decora o algoritmo, você não vai saber como se adaptar. Então, por exemplo, e se a minha lista estiver ordenada de maneira inversa, né? De maneira decrescente? Como é que eu faço? Aí você tem que inverter os valores. E se eu remover tal linha, como que eu faço? Ou às vezes o cara me dá o algoritmo de Binary Search, mas com algum erro. Aí eu preciso corrigir. Ele me mostra um output e aí eu preciso identificar onde está o erro. Isso já aconteceu também. É importante demais praticar o Binary Search. E eu espero que realmente tenha ficado claro.
Para você que não sabe, meu nome é Juan, sou um desenvolvedor brasileiro, mas atualmente estou morando em Portugal. Estou tentando trazer esse tipo de vídeo toda semana, por enquanto está bem legal. Já estamos aí há várias semanas sem falha, com muito conteúdo bacana. Eu peço que você deixe nos comentários, avalie o vídeo, deixe o like. Estamos rumo aí aos 900 inscritos. Então eu peço que você se inscreva no canal, isso ajuda demais a aumentar a relevância dele. Se você quiser também ativar o sininho, receber as notificações aqui do canal, também vai ser bem legal. Toda segunda-feira tem vídeo novo e por hoje é só. Muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua visualização e até a próxima.